Conectou. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar a Renata, a Andréia e o Luciano entrarem aqui. Fala, Caio. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo. Está sem áudio. Eu tô sem áudio? Tô ouvindo ele. Acho que é o seu áudio. Tô te ouvindo bem. Olá, pessoal. Ô, André, tudo bem? Tudo bom? Vocês Tudo estão me bem, ouvindo? você? Está me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. Eu não Hey, Dan. esqueci de colocar o áudio, acho, mas dá para escutar, né? O Tô te fone. ouvindo bem. Às vezes precisa mexer alguma coisa. Baixo. Tá, tô ouvindo. Abaixo não. Agora eu tô ouvindo. Tá me ouvindo, Andréia? Tô te ouvindo, Caio. Tá bom. Deixa eu só aceitar a Renata aqui um instantinho só. Olá, Oi, Renata. gente. Boa noite, tudo Oi, bom, Rê. Renata? Tudo bem? E aí, doutor Caio, Luciano? André foi embora, gente? Eu acho que ela tá com problema de internet. Nós dois estamos aqui no Morumbi, caiu uma chuva aqui brutal, né? Caiu o mundo. Eu tô nos jardins também. E tá meio cinza ainda, tá meio esquisitinho. Ah, André Oi! voltou! Eba! Voltei! Só você, hein, Renata? Só eu? É, juntou nós quatro. Você viu que loucura? Só assim para vocês se encontrarem, né? É, gente. É isso aí, tô aqui inteira pra meia. Tô ali. Vai, já tive pior, já tive pior. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, sim. Eu acho que é legal, eu não sei se eu já saio falando, né, que eu já tenho essa fama e essa profissão, que é sair falando mesmo, mas eu acho que esse encontro aqui é para a gente falar um pouquinho sobre o que a gente tem visto, o que a gente tem feito nesses meses de projeto, né? Então, a gente está entrando no 4º mês, inteira para meia, aquela minha busca por saúde, qualidade de vida e o mínimo de conforto e segurança e aquela diversão também para correr mais uma meia maratona. Quem está chegando por aqui agora, né? Esse pessoal maravilhoso me auxiliando, me ajudando a chegar inteira para meia. É um projeto que a gente pensou meio que junto aqui para não só eu poder estar numa meia maratona, correr os meus 21 quilômetros com segurança e tal, mas chamar também as pessoas que ou já corriam ou que querem começar a correr, ficaram meio paradas, claro, todo mundo ficou muito mais parado durante a pandemia e está precisando voltar e não sabe muito bem como é que recomeça, como é que faz para dar os primeiros passos ou relembrar como é que a gente corre, né? E eu estava inscrita para uma meia maratona que foi adiada e adiada e adiada e assim ela continua sendo adiada porque teve nova onda aí, em função da Ômicron no mundo, mas a gente segue aqui treinando em abril, maio, imagino no máximo eu vá realizar essa minha meia maratona. Ia ser em Lisboa, mas ela foi adiada de novo e eu não sei ainda onde vai ser, mas o fato é que a gente segue aqui fazendo alguns testes, algumas avaliações, treinando bastante
e usando toda a estrutura do Vita, toda a expertise de vocês todos para ver como é que eu estou fisicamente, né? Então, eu não sei se o Dr. Caio ou a Andrea começam aqui explicando, mas eu fui submetida no finalzinho do ano passado a uma avaliação, né, biomecânica 3D da corrida, no laboratório de performance do movimento do Vita. E aí eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre essa avaliação, né? Eu adorei fazer os resultados, enfim, depois o Luciano comenta também, mas eu acho que a gente pode começar por aí, né? O que vocês acham? Andréia, se a Andréia me permite, eu queria só fazer um preâmbulo aí, né? Quando a gente conversou inicialmente, né, Renata, através do Luciano, dessa tua ideia do projeto Inteira para Meia, eu te procurei para realmente a gente poder fazer parte disso, porque a gente acredita que nós temos hoje as ferramentas que um atleta de alta performance teria à disposição, um atleta olímpico teria à disposição. A gente tem essas ferramentas hoje muito mais na mão para utilizar, né? E a gente entende que às vezes tem um público de pessoas que praticam atividade física de forma, entre aspas, recreacional e que acha que isso está muito distante, né? A gente costuma fazer uma analogia que se você tem na Fórmula 1 um celeiro ali de testes de pneu, combustível, as ferramentas para um carro performar melhor, isso acaba acontecendo também com os atletas de alto rendimento. Só que com o tempo a gente começou a ter uma transferência disso e tornar isso mais acessível para a pessoa que não é um atleta de alto rendimento, né? Então a ideia foi justamente essa, a gente poder colocar à disposição desse projeto, que é um negócio que para mim fez muito sentido, algumas dessas ferramentas de medida e de desfecho e que possam ajudar na prevenção de lesão para uma atleta recreacional como você, entendeu? E a ideia inicial que eu te falei, olha, se o esporte é corrida, acho que a primeira etapa é você ter essa questão da tua avaliação física, que o Luciano vem acompanhando com você, a questão nutricional com a Tânia, e você precisa fazer uma avaliação com a Andrea, que acho que ela é a pessoa com o maior know-how que eu conheço para conseguir fazer essa avaliação e identificar coisas que eventualmente a gente possa intervir que vão ter tanto impacto em melhora na performance como prevenção de lesão, entendeu? Então essa foi a primeira medida nossa aí de você fazer essa avaliação com a Andrea. Isso mesmo. Eu acho assim, eu acho que é muito legal essa ideia, Rê, que você tem, que eu acho isso que é importante, de unir as áreas da saúde, né? Então, assim, você não procurou só, eu quero correr. Você não procurou só o médico, sei lá, ou só o preparador físico. Não. Você tentou englobar todas as áreas que envolvem a corrida, que não é que além, né, da nutrição, da preparação física, o médico, o fisioterapeuta, a avaliação da corrida, tem a parte psicológica. Então, a corrida, a gente pensa, é só, né, colocar um tênis e correr. Não, tem muito mais coisa envolvida e eu acho que você começou, eu acho que se a ideia aqui hoje é a gente passar alguma coisa, né, para uma pessoa que está começando agora, primeira coisa, a coisa mais importante é isso. É a gente olhar para todas essas áreas, né, do corredor. A minha parte, né, que seria a parte da avaliação biomecânica, é uma ferramenta perto de tudo que você está cuidando, né? A gente fala, né, que e o Luciano está aqui para dizer também que o treinamento em si é uma área que você pode dizer que está aí em torno de 60% dos fatores de risco de lesão, né? Então, você treinar de uma forma errada, aumentar o volume e a intensidade de uma forma errada, você lesiona mais do que correr errado, entre aspas. Vamos falar sobre isso, né? Se existe esse correr errado. Então, dando essa introdução, a gente fez, então, a avaliação biomecânica 3D da corrida da Renata, né? A gente fez no finalzinho do ano passado, né, Rê?
E aqui no laboratório do Vita, é uma avaliação que a gente coloca várias marquinhas, né, no corpo inteiro, e a gente consegue ver tridimensionalmente os movimentos do seu tronco, do seu quadril, da sua pisada, do joelho. Então a gente consegue interpretar e ver se tem alguma coisa relacionada com o que você sente, com algum diagnóstico que o Dr. Caio, por exemplo, que é seu médico, tenha dado, uma dor no joelho, uma dor na coluna, que no seu caso, no dia que você fez a avaliação, você estava assintomática, né, sem dor, mas tem aí um histórico de lesão, que também é você tem uma ideia, o histórico de lesão é um fator de risco para corrida gigante, assim, vários artigos científicos concordam com isso. Fator de risco de lesão de corrida é lesão prévia. Se você já teve lesão, é mais fácil que você ter de novo. E essa avaliação, então, a gente consegue detectar como é que está o movimento da sua corrida para a gente ajustar ou não padrões, né, de corrida para prevenir lesão, para melhorar a performance. Essa é a ideia dessa avaliação. Muito legal. Lu, eu queria te ouvir antes da gente entrar aqui na avaliação propriamente dita. Tem algumas questões que me ocorrem e que as pessoas trouxeram também para mim, acompanhando esse nosso passo a passo, né, literalmente. Luciano, você é um preparador físico. Você dá um treino completo, né? Às vezes as pessoas não entendem. Mas o Luciano Delia é um profissional que tem ali a chancela, né, do treinamento funcional. E o que o treinamento funcional tem a ver com a corrida, né? As pessoas às vezes não conseguem entender como é fundamental a gente trabalhar o corpo inteiro para correr, porque é o corpo inteiro que corre, né? Não é só as pernas, o pé, tá todo mundo correndo, né? Perfeito, Rê. Primeiro eu quero agradecer o convite aí do Vita por nos ceder o canal e estar em parceria com eles aí nesse projeto. Acho que é tão bacana, não só em relação ao que você está fazendo, mas a quantas pessoas você está de fato inspirando a saírem do sofá e começarem a correr. Essa eu acredito que é o melhor resultado que a gente pode ter com esse trabalho. Aí falando do treino em si, o conceito de treinamento funcional, da maneira que eu entendo, ele está gerar efeito e prevenir lesão. Então, a partir do momento que você pensa o treinamento sob essa ótica, esse conceito serve para qualquer atividade que envolva movimento. Seja uma atividade esportiva, seja uma atividade da vida diária, seja uma atividade relacionada a trabalho. Geralmente, um indivíduo, ele tem no dia a dia dele demandas de movimento nessas três áreas. Ele precisa ter eficiência de movimento no esporte e na vida. Então, reforçar muito junto com os nossos atletas, junto com os nossos clientes e junto com a base de treinadores que faz parte do Core 360, essa ideia de que o movimento ele faz parte do DNA de cada pessoa, uma característica muito individual. Então, cada indivíduo vai trazer para nós o quê? As suas necessidades, os seus objetivos e o seu potencial de movimento, aquele teto que ele tem para limitar ou para explorar as suas possibilidades. Então, na minha visão, eu não entendo que existe treino para corrida, ou para o triatlon, ou para o ciclismo, ou para o surf, ou X. Isso é uma falácia. O que existe é treino para a Renata, que corre, que é jornalista, que no tempo livre gosta de escalar montanha. Então, a partir do momento que você entende de fato quais são as necessidades, os objetivos, o potencial de movimento do indivíduo, aí sim você pode customizar um programa de treino. Porque eu entendo que a participação do Vita com o trabalho do Caio, da André é tão importante. Porque para você pensar em customizar alguma coisa, você precisa partir de algum ponto, você precisa de informações, você precisa de subsídio. E hoje o Vita oferece uma estrutura e o conhecimento através dos profissionais que lá estão, que te dão
um número, um detalhe de informações para, de fato, conseguir customizar um programa de treino baseado em dados. Aí não em dados subjetivos, mas em dados super objetivos que a gente vai poder manipular e vai poder acompanhar com o treino e depois você ser reavaliado para a Andréia e eu falar com a Andréia e com o Caio, para que aí sim a gente consiga desenvolver alguma coisa que melhore a tua performance, te deixe mais protegido em relação à lesão, mas tem um impacto positivo nessas áreas de movimento que envolvem toda a sua vida, em 360 graus, como gosto de falar. Uhum. É muito interessante pontos aqui dos dois. Doutor Caio, eu acho que é legal a gente falar com as pessoas que são esportistas, né? Não são atletas de alto rendimento, são esportistas, são atletas amadores, tem gente que é mais competitivo que outro, mas muita gente buscando e querendo buscar o mínimo de prazer, né, na atividade física que faz, com segurança, né? Então, você falou do conceito de estar bem para ter regularidade naquela atividade, porque é isso que nos torna saudáveis, né? Não é simplesmente, eu vou fazer uma meia maratona, eu vou fazer uma prova de 5 quilômetros, de 10, ou eu vou fazer uma travessia no mar, pouco importa o que vai ser. Se a pessoa vai lá, treinou, executou, tchau, vai embora, nunca mais faz nada, e depois de 3 meses ela quiser fazer tudo de novo igualzinho, ela vai ter que treinar de novo, ela vai ter que voltar. Então, eu acho que a história da regularidade, para quem está acompanhando a gente, eu vejo algumas pessoas que eu sei que já treinam e vejo outras que estão querendo treinar e querendo retomar. Aqui um beijo para todo mundo, não dá para citar um por um aqui, mas eu acho que antes da gente entrar na avaliação e no esquema da corrida propriamente dita, inclusive o Luciano falou do DNA, né, a pessoa, a customização, eu acho que é importante a gente falar da regularidade, da opção por uma vida ativa, porque a vida ativa é o que nos leva, não dá para ser diferente, e a regularidade, a disciplina, não precisa ser atleta, mudar de vida, querer fazer uma maratona antes de correr 200 metros, né, ali, daqui até ali. Vamos falar sobre isso, porque eu acho que isso já engloba todo mundo, né? Senão as pessoas se afastam e falam, isso não é para mim, não. E o movimento é para todo mundo, a gente se movimenta o tempo todo, né? Eu concordo, por exemplo, com o que o Luciano, e tem muita relação com o que você está trazendo, Renata, que o que vai impactar, na verdade, na vida de uma pessoa é a constância, né? A atividade física, eu acho que tem esse poder de, quando você a pratica de forma regular e constante, dela tem um poder modificador, tanto numa questão de comportamento como numa questão de saúde, principalmente, né? Só que você não vai conseguir agregar os benefícios físicos e comportamentais da atividade física se você não tiver constância. O que acaba te entregando isso é um tiro de longa distância, é a prática de atividade física em movimento através do curso da sua vida. Se você tem objetivos muito curtos, de curto prazo, e você não consegue projetar objetivos de médio e longo prazo, você vai acabar se pegando em situações onde você facilmente atinge aquele objetivo de curto prazo e você acaba deixando de treinar, ou você coloca um objetivo de curto prazo muito audacioso, você não cumpre aquele objetivo, se frustra e deixa de praticar, né? Então, eu acho que a ideia de você conseguir manter a constância e regularidade é o que vai te modificar e tem um impacto definitivo na ocorrência de lesões, né? A gente teve uma conversa há um tempo atrás que eu tenho um conceito que é o seguinte: você treinar para poder treinar, né? Então, se você tem uma atividade fim que você gosta, uma atividade esportiva, se você não tiver um trabalho de base que te prepare para poder executar aqueles movimentos, por exemplo, que o Luciano chamou, com eficiência e menor risco de lesão, você vai se machucar e todo aquele teu planejamento, aquela ideia vai por água abaixo, entendeu? E como eu tenho um viés aqui que eu vejo pacientes no consultório, então quando chega para mim, normalmente já tem algum problema, né? Então, isso é uma situação que a gente vê frequentemente, aquelas pessoas que tinham uma visão de muito curto prazo e acabaram dando um tiro muito grande em termos de intensidade e volume, e aquilo gerou alguma pequena lesão que seja, e faz com que ela tenha que
abortar aquele planejamento, entendeu? Ao passo que aquelas pessoas que têm uma visão de um pouco mais de médio prazo e vão se inserindo na atividade física e esportiva de uma forma mais lenta e gradual, a atividade física acaba tendo esse papel modificador, a pessoa começa a mudar o comportamento em relação à alimentação, mudar o comportamento em relação à gestão de estresse, isso vai tendo impacto em várias áreas da vida. Essa é aquela pessoa que consegue, em geral, ficar ativa por mais tempo sem se machucar, entendeu? Então, acho que essa visão de constância acaba tendo esse impacto. Uhum. Andréia, eu acho que a gente pode entrar na avaliação propriamente dita para as pessoas que ainda não conhecem entenderem exatamente do que se trata, né? Então, eu subi na esteira de tênis, depois eu subi na esteira, eu continuei na esteira, né? Parei a esteira para tirar o tênis, né, gente? Que não vai dar para tirar o tênis com a esteira em andamento, não é mesmo? E aí tiramos o tênis e fizemos mais alguns minutos sem tênis, né? Estranhíssimo, inclusive, correr sem tênis, nunca tinha corrido na vida, a não ser na praia, né? Sei lá, não por muito tempo. Mas, e aí você vai fotografando, você vai tendo a ajuda das câmeras todas, né? E depois você tem uma avaliação, você tem dados, você tem gráficos mostrando tudo, né? Impacto, rotação de joelho, de quadril, de tornozelo, das articulações todas. Explica um pouquinho, né? Como é que acontece essa avaliação? É assim, então a gente divide a avaliação em 3 fases, né? A primeira fase é a fase de eu escutar a história da pessoa. E é uma fase super importante, porque eu preciso saber o objetivo, eu preciso saber o porquê que você quer, né, correr, qual que é o objetivo. Você, por exemplo, é a meia, né? Então, cada um tem um objetivo. Então, eu escuto quais são as lesões que a pessoa já teve, as dores, a história inteira. Quanto tempo corre, aonde corre, tá. A segunda parte é essa parte que você falou, que é a parte da corrida em si. Então, a pessoa vai para a esteira, eu coloco os marcadores no corpo inteiro, tem as câmeras, né, de infravermelho ali que conseguem ver a pessoa, né, tridimensionalmente. E aí eu consigo ver exatamente o que você falou, rotação de joelho, de quadril, pelve. Então, eu analiso a biomecânica dessa pessoa, o movimento da pessoa. De tênis e sem tênis. Por quê? Porque o tênis pode influenciar na pisada, no joelho, no movimento da corrida. Tá. Quando acaba essa segunda parte, eu vou para a terceira parte, que aí são os exames complementares. Por quê? Porque é importante eu saber como é que está a sua força, como é que está a sua amplitude, como é que está o equilíbrio. Então, são testes complementares para eu entender por que você está correndo daquele jeito. Então, os 3 se complementam para eu chegar a um veredito, né? É como se fosse um detetive ali para saber o que está acontecendo, para a gente entender a sua corrida. E eu posso afirmar que ela é bem detetive mesmo, viu? Uma detetive bem ali, zelosa. Bom, a gente passou por essas 3 fases, né? No mesmo dia, eu fui ao laboratório do Vita, que fica no Morumbi. O Vita tem várias unidades em São Paulo. Tem unidades também em outros estados? Eu não sei, doutor Caio. Não, só São Paulo. São Paulo. E aí, na capital. Unidade do Morumbi, a gente tem esse laboratório, né, de performance do movimento, inclusive atletas também passam por ali, pelas mãos de vocês todos, né? E aí você fez esse laudo, né? A partir de tudo o que você mediu, do que a gente fez, das conversas e do que você viu, né, efetivamente ali de mim em movimento, você me entregou um laudo mostrando onde dá para aperfeiçoar, onde tem uma carência, onde eu estou fora do padrão. Eu lembro bem do tronco durante a corrida, ele deveria estar um pouquinho mais inclinado do que está na verdade. E aí eu já quero te fazer uma pergunta, antes de entrar aqui na seara do Luciano também. Tem gente que pergunta assim, eu consigo treinar na esteira para uma prova que eu vou fazer na rua? Muda muito a biomecânica correndo na esteira e correndo na rua? A gente pode treinar na esteira e fazer, de repente a pessoa prefere, e fazer a prova na rua, Andréia, muda muito? Então, a parte biomecânica, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma avaliação biomecânica na esteira, mas você corre no parque, na rua. Então, a biomecânica, o que é isso? O ângulo do joelho, a rotação, né? Aquela parte mais mecânica do corpo, tem diferenças, mas elas não são muitas, não são tão significativas a ponto de falar, ah, não, eu preciso avaliar
fora para poder entender. Então, o que a gente faz é uma transferência. A gente analisa na esteira e consegue fazer essa transferência para fora. Então, é tudo bem na parte biomecânica. Talvez o Luciano possa falar um pouco da parte fisiológica e tudo, mas a biomecânica dá para fazer essa transferência. E aí, Lu? Renata, deixa eu só fazer um comentário. Essa deixa para mim? Essa deixa? Então, aproveitando esses pontos que a Andrea colocou, tem um conceito que eu gosto muito para estruturar esse plano, porque como o Caio disse, o que é sustentável é um plano de longo prazo. Qualquer plano de curto prazo, seja no treino, na vida, nos negócios, dificilmente traz um resultado consistente, né? Então, tem um conceito que eu gosto, que quem criou foi um cara chamado Andy Grove, quando ele era CEO da Intel, que é o conceito de OKR, que é Objetivos e Resultados-Chave. Isso se transfere muito para a organização desse plano. Então, por exemplo, no seu caso, quais são os objetivos? A gente definiu lá no começo do programa. Se o objetivo é muito genérico, é difícil definir quais são os resultados-chave que você quer aprimorar. Então, por exemplo, se o objetivo for correr melhor é genérico demais. Então, nas nossas conversas iniciais, você trouxe alguns objetivos, você tinha um histórico de lesão, você na corrida observava algumas questões em relação a eficiência de movimento, a gente fez uma avaliação de movimento inicial, mas quando você vai de fato definir esses resultados-chave, que são as coisas que você quer olhar, mensurar e trabalhar para evoluir, esses inputs que a André e o Vita trazem são fundamentais, porque aí você tem resultados-chave super específicos, seja equilibrar a cadeia anterior e posterior, você tem uma deficiência de produção de força em alguns segmentos do corpo em relação a outros. Enfim, quando você tem esses resultados-chave super específicos que você sabe que você tem que aprimorar, primeiro, você começa a medir e você começa a dar atenção para as coisas que são mais importantes na construção desse plano de longo prazo. Provavelmente na sua reavaliação, os pontos de atenção, alguns vão se manter, outros vão mudar, idealmente, né? Enfim, alguma coisa tem que progredir. Então, nesse sentido, eu acho, mais uma vez, super importante reforçar que esse trabalho que o Vita faz dá subsídio para o treinador, no meu caso, criar um plano muito customizado para as suas necessidades, estabelecendo quais são os resultados que eu quero ter a partir das intervenções que a gente faz com o movimento. Então, pensando aí no caso de qualquer pessoa que quer correr e quer correr melhor, e na minha opinião, essa avaliação tem tanto ou mais sentido ainda para quem quer começar a correr, porque no alto rendimento, aí não no atleta amador de alto rendimento, mas no alto rendimento de fato, a margem de melhora, ela sempre é super justa, e aí está falando de uma intervenção multidisciplinar para trazer algum resultado. Então eu acredito que esse trabalho que o Vitor oferece, ele é super valioso, principalmente para quem quer iniciar um programa de corrida com segurança. Então, porque aí ele vai ter de fato as informações, os dados e o subsídio da ciência do movimento que André traz, para que o treinador dele possa fazer intervenções que de fato gerem esses dois resultados: melhor a eficiência da corrida, diminuir o risco de atenuar e diminuir o risco de lesão, para que ele possa correr melhor e por mais tempo e consiga incorporar isso como hábito na rotina dele. Uhum. Doutor Caio. Oi, Renata. O senhor ia falar alguma coisa antes do Luciano?
Não, eu ia falar que assim, uma grande dificuldade que a gente teve ao longo dos anos, essa variação que a gente faz para a corrida, foi um modelo que a gente foi ver 2005, 2006, em Pittsburgh, eles faziam isso, mas num contexto de pesquisa, né? Nessa ocasião, a gente teve a ideia de montar um laboratório, né? E ao longo dos anos, não foi fácil a gente conseguir fazer uma transferência do que é uma avaliação biomecânica do movimento estanque da corrida e o que aquilo pode traduzir na prática, entendeu? A Andrea, ela veio se desenvolvendo ao longo da última década, eu diria até, e se especializando nisso, e ela consegue fazer essa tradução, porque fazer avaliação biomecânica por fazer é uma coisa. Agora, ok, mas qual que é o uso prático dessa ferramenta para que você possa ter melhora na eficiência do movimento e diminuir a ocorrência de lesão, entendeu? Então isso foi que ao longo dos anos a gente foi conseguindo fazer. E a corrida, apesar de ser um movimento instintivo, entre aspas, e existe esse conceito geral que todo mundo sabe correr, isso não é bem verdade, né? E isso é fácil de observar quando você vai no parque e você vê o mais variados tipos de mecânica da marcha, entendeu? E você claramente consegue identificar pessoas que, se insistirem naquela mecânica da marcha com volume e intensidade, muito provavelmente elas vão se machucar, entendeu? Então, eu acho que é papel do treinador fazer uma análise inicial, conseguir identificar aqueles indivíduos, entre aspas, de mais risco, aqueles que têm erros técnicos mais grosseiros, entendeu? E eu acho que essas pessoas, mesmo às vezes iniciante, podem se beneficiar de uma avaliação. Por exemplo, eu vou fazer uma analogia, né? Você pega um indivíduo que nunca nadou, né? E ele vai nadar, se matricula numa academia para começar a nadar. O professor não bota ele na água e fala, ó, sai nadando. O professor ele vai corrigir a mecânica dele, porque aquilo tem impacto tanto em eficiência de movimento como em prevenção de lesão. E a ideia aqui é essa, que a gente consiga oferecer ferramentas nesse sentido, entendeu? Uhum. E tem o gasto de energia também, né? Que é depender de como você executa o movimento, você na verdade está fazendo muito mais força do que você poderia estar fazendo, e isso te gera um cansaço prévio e de repente aquele ritmo que você tanto almeja ali, você fica mais distante de alcançar porque tem um gasto de energia enorme. É fantástico, né? Eu fiz o teste e recebi o laudo. E o laudo é muito detalhado, né, Andrea? Você é capaz de falar da minha inclinação, então a inclinação do tronco, você consegue ver a cadeia anterior e a posterior, você consegue entender a absorção do impacto, né? Com e sem tênis, você consegue entender se tem algum desequilíbrio, uma assimetria, acho que dá para dizer assim, né? Sobre dois lados. E isso tudo é quando a gente vai ao médico, né? André é fisioterapeuta e os fisioterapeutas têm todo o meu amor, assim, porque na verdade a gente chega lá quando já está tudo um horror, né? E o fisioterapeuta, ele na verdade pode nos ajudar e a gente deveria buscar o fisioterapeuta, e todo mundo deveria ter acesso ao fisioterapeuta, né? Para prevenir, para saber como se movimentar de forma mais adequada, né? Sem dúvida nenhuma. Então, você também, a gente fez o que a gente faz no médico. O médico, ele tem um exame diagnóstico, um exame de imagem, mas ele combina esse exame com o que ele está ouvindo do paciente, né? Por isso que é tão importante a gente ter consciência corporal, entender como é que a gente se movimenta, para também não depositar toda a nossa angústia, seja no médico, no fisioterapeuta ou no treinador, né? Precisa ser tudo isso junto. E é isso o que você faz, né, Andrea? Eu acho que é legal você falar dessa sua experiência de mais de 10 anos nessa prática, né? Que não é fácil você colocar alguém numa esteira e sair fazendo todos os movimentos, medir esses movimentos, mensurar e colocar no papel para que um treinador possa, junto com o seu paciente, enfim, levar aquilo adiante, né? Aquele treino. Eu acho assim, uma coisa muito importante é que esses desequilíbrios que você falou é ok.
nós temos esses desequilíbrios, a gente não está fazendo uma avaliação biomecânica da corrida para buscar uma corrida perfeita, né? O que seria uma corrida perfeita? Retinha. Não tem isso, é o que o Dr. Caio falou. Você vai no parque, cada um tem uma biomecânica. Não é isso que é a avaliação da biomecânica. Por isso é que o que o Luciano falou, que tem que ser customizado. Para a Renata, aquele desequilíbrio faz sentido para o que ela sente, para a dor lombar, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é o que a gente analisou ali. Esse tronco inclinado para frente, tem um grau ideal de tronco, você tem que ficar... Não é isso que a gente está preconizando aqui. É para a Renata, que tem aquela fraqueza daquele músculo que a gente detectou, faz sentido que ela inclinando o tronco muito para trás, juntamente com essa fraqueza dessa musculatura, o ideal seria um outro tipo de biomecânica, um ajuste diferente. E a gente vê maratonistas batendo recorde aí, correndo com o valgismo, que é aquele joelho entrando, com o pé apronada para dentro, e ok, né? Então, preciso saber de cada um especificamente se isso é importante ou não. Não é porque eu vi isso no parque, nossa, olha aquele joelho para dentro, que eu vou falar que isso é ruim e vou querer mudar a corrida da pessoa. Por isso que é uma avaliação específica tão importante para a pessoa. Né? E aí você vai entrar na sua. Essa história da personalização. E é isso mesmo, né? Porque cada um corre de um jeito diferente. Claro, o Luciano já explicou, o Dr. Caio, você. E eu acho que uma coisa muito importante, tem gente que fala assim, tá, mas para que fazer uma avaliação assim? Cada um tem um jeito de correr. A gente já falou sobre isso aqui. Isso. Mas o que eu te levei de informação a respeito das minhas sensações, né? É que eu tenho, e a gente depois mediu isso, né? Então eu tenho o meu glúteo máximo, meu problema está no glúteo, gente. E não é por falta de massa, né? Esse não é o meu problema. Inclusive o meu quadril é largo, né? Eu tenho uma estrutura que eu sou muito fina em cima e sou mais larga embaixo. E por isso eu fico pensando, né? Será que correr é para mim? Será que dá e tal? E eu quis correr, eu já corria, quero continuar correndo. É algo que eu consigo ali estabelecer metas e faz sentido para mim. É um desafio, é uma disciplina. Eu gosto de treinar a corrida. Eu acho que mais da prova, mais do que fazer a prova, eu gosto de treinar. Eu gosto de ter aquele compromisso comigo, né? E faz todo sentido para mim. Mas aí a gente entendeu que o meu glúteo médio é mais eficiente, é mais forte do que o glúteo máximo, né? Então, pelo médio, máximo, a gente já vê que o máximo devia ter mais força do que o médio. E não é isso que acontece. Isso gera uma instabilidade geral ali que acaba debilitando a minha coluna lombar, que é onde eu já tive protusão e crises de, enfim, dores absurdas de coluna, né? Então, esse tipo de avaliação e essas correções, não é mudança vai mudar o jeito de andar, de correr, de fazer. Não, mas esses pequenos ajustes são fundamentais para que eu tenha mais segurança, para que o problema de falta de força no glúteo não gere um problema na pelve, que gere no joelho, que depois vai para o tornozelo, porque é todo mundo ali, né, doutor Caio? Quando um não funciona, a articulação de cima ou de baixo vai ter que dar um jeito ali, né? Mais ou menos isso, tá certo? Eu vou dar um exemplo, Rê, vou dar um exemplo de ajuste de corrida, tá? Não é o seu caso, né? Eu conversei com o Luciano, ele vai ajudar muito a gente nesse aspecto de fortalecimento para poder reequilibrar você, né? Mas vamos supor que você tenha um impacto muito grande no chão. Um corredor, ele pisa com muita força no chão, isso gera um impacto e ele apresenta, por exemplo, uma canelite, né? Então, a canelite, aquela dor na canela, que é uma das lesões comuns aí em corredores, principalmente no início, né? Hoje mesmo atendi um corredor que está correndo tem 3, 4 meses e teve que parar porque o Dr. Caio não treinou para treinar, não fortaleceu adequadamente, começou a ter dor na canela e não consegue mais correr. Por quê? Né? A gente não fez a avaliação dele ainda, nós vamos fazer, mas pode estar com um aumento de impacto ali. Uma das coisas, não é que eu vou fazer isso com ele, eu preciso fazer a avaliação para ver se isso faz sentido, mas uma das coisas que diminui o impacto na corrida é o aumento da cadência. O que é a cadência? A cadência é o número de passos por minuto durante a corrida. Se eu aumento esse número de passos por minuto, existem vários estudos comprovando que você diminui o impacto da corrida, quando você aumenta o número de passos por minuto. Então,
eu mudei a corrida dele, eu ajustei a corrida dele para diminuir esse impacto, para que eu consiga diminuir essa canelite. Uma das coisas, né? Faria também o fortalecimento do pé, da panturrilha, para poder ajudar nesse impacto glúteo. Mas isso é um ajuste de corrida, tá? Para evitar, para prevenir o fator de risco de lesão. Porque o impacto, né, está relacionado a esse tipo de lesão ali na perna, tá? No caso da Renata, a gente não encontrou nenhuma biomecânica errada, entre aspas, ou que possa estar relacionado a alguma dor que ela sentiu. O que a gente encontrou foi o seguinte, esse desequilíbrio entre músculos do quadril, tá? E esse desequilíbrio entre músculos do quadril pode gerar uma dor lombar, né, Renata? Porque é como se você pedisse emprestado o músculo que precisa fazer a força ali na corrida, que é o glúteo máximo, aquele forte grande do bumbum, né? Começa a pedir ajuda para outros músculos e começa a sobrecarregar ali a lombar, a sacroiliaca, que é uma região que fica ali. E aí você tem o quadríceps, que é o músculo da coxa muito forte, né? E o core muito forte, a gente viu isso. Então, geralmente, corredores que têm o quadríceps forte, eles correm com o tronco muito estendido. E isso sugere que você use menos o seu quadril, né? Porque você não usa, você tem menos força e sobrecarregue mais o joelho. E ok para você, porque o seu quadríceps é forte. Entendeu a relação? Então, eu nem mudaria o seu tronco. Eu não pediria para você correr mais flexionada. Eu pediria o Luciano para me ajudar a fortalecer esses músculos que estão fracos e, consequentemente, você iria correr melhor e a dor na lombar iria, consequentemente, diminuir por causa desse equilíbrio. É isso. Deu para entender? Nossa, perfeitamente. Doutor Caio, me fala da relação das articulações. Então, às vezes a pessoa tem uma dor no joelho, mas, na verdade, a questão vem do tornozelo ou vem do quadril. Fala dessa relação. E isso, né, que a Andrea falou, eu fico imaginando o seguinte, o corpo da gente é muito inteligente, né? Então, como eu tenho a cadeia anterior mais forte, como o meu quadríceps, a minha coxa é forte, e eu começo a correr, automaticamente o corpo já me leva numa posição, numa postura, que é o que vai aguentar o que eu estou exigindo dele ali. Se eu vou correr 5 minutos, 10, 15, meia hora, 1 hora, 2 horas. O corpo tem essa inteligência e a partir do momento que a musculatura está treinada direitinho, cada músculo, cada grupo muscular fazendo o seu papel, o corpo automaticamente, de forma orgânica, já se ajusta? Na verdade, Renato, eu acho assim, para que você tenha eficiência de movimento e menos risco de lesão, você precisa ter boa força, né? Mas você precisa ter uma integração adequada entre os diversos segmentos, né? Não adianta você ter um quadríceps muito forte e ele contrair no momento errado, com a intensidade inadequada, descompassado do quadril, né? Então, você ter esse que a gente chama de controle motor ou de exercícios que tenham um aspecto de treinamento neuromuscular para você desenvolver, você fazer um trabalho para melhorar a tua força como base, como um pilar básico, e aí você conseguir integrar esses diversos segmentos. Porque, claro, se você tiver um elo da cadeia fraco, você vai sobrecarregar o outro, né? Então, por exemplo, um negócio que a gente vê que funciona muito em pacientes que têm problema no joelho. Eles estão na vigência daquele problema no joelho. Você começa a trabalhar pelo centro, você começa a trabalhar o core, musculatura da pelve, controle motor da pelve, e à medida que os sintomas do joelho vão melhorando, aí você começa a atacar propriamente a articulação do joelho, entendeu? E isso pode ser usado no treinamento. Acho que você parte do centro para a periferia, né? Isso é algo para mim que faz muito sentido, porque normalmente você parte do centro para a periferia, você vai conseguir ter a integração adequada entre os segmentos. Se você é um praticante de esporte de arremesso ou de um praticante de golfe, se você vai fortalecer a musculatura do antebraço sem ter fortalecido a musculatura da articulação escapulohumeral, cotovelo, você não vai ter um movimento eficiente. Você pode até bater forte, porque você está usando muito a musculatura do antebraço, mas você vai começar a ter dor no punho, vai ter uma epicondilite, você vai se jogar numa situação que você parece estar performando, mas aquilo a longo prazo não é sustentável.
Uhum. É muito interessante, né, Luciano? E tem vários exercícios, né, que são alavancas. Então, tem movimentos que existem justamente para você aproveitar tudo aquilo que o movimento em si já é capaz de fazer para você conseguir, inclusive, colocar mais força, né? Você vai aumentando a força à medida em que o seu corpo inteiro vai respondendo. Então, o Dr. Caio falou do treino começar pelo centro, né, e ir para as extremidades. Esse é o princípio do treinamento que você executa e que você preconiza, né, para os seus alunos. Tem dois pontos que o Caio levantou que eu coloco como fundamentos do que eu pratico e tento disseminar em relação à filosofia de treino. Um deles que você é tão forte quanto seu elo mais fraco, entendendo que o corpo funciona como uma cadeia, nada acontece de forma isolada. Então, a partir do momento que você pensa o treinamento dessa maneira, buscando eficiência de movimento, você já parte do princípio certo. Outro ponto que eu acho fundamental, que também o Caio tocou, que é essa ideia de treinar o centro antes das extremidades. Então, a partir do momento, e isso é algo que eu reputo muito, a partir do momento que você começa qualquer plano adotando as premissas corretas, e daí pensando, eu acho que como objetivo principal, buscar a eficiência de movimento, tanto na atividade específica, como no treino. Foi uma conversa que a gente teve várias vezes, de nunca fazer o movimento pelo movimento. Então, a mesma eficiência que você quer ter correndo, você tem que buscar em cada movimento que você executa ao longo lá das suas sessões de treino. E isso eu acredito que gera um impacto super positivo no resultado final. Mas, ao mesmo tempo, eu enxergo que um desafio barra oportunidade é que esses hábitos de movimentos que a maior parte dos corredores, seja de qualquer nível, desde o iniciante ao mais avançado, esses hábitos de movimento que eles têm, como qualquer hábito, eles foram construídos, às vezes, ao longo de anos. Então, a expectativa tem que ser super realista em relação a quanto tempo e quanta energia você vai ter que colocar nesse processo para ter essa virada de chave, essa transformação desses hábitos de movimento para que você tenha um movimento mais eficiente, economize energia, atenue seu risco de lesão. Então, a partir do momento que você se engaja e gosta do processo, os resultados positivos vão aparecendo, mas sem dúvida, quando se fala principalmente em relação à alteração desses padrões de movimento, através dessas intervenções com treinamento, não é uma pílula mágica que você toma e no dia seguinte tudo fica melhor. É esse processo aí de construção mesmo, de olhar para cada movimento, olhar para os seus pontos fracos e criar um plano para que essas coisas sejam resolvidas. Que é o que, de fato, é a parte mais interessante, mais legal do processo, né? Se não houvesse nenhum desafio, eu acredito que as coisas não seriam tão interessantes. Renata, agitadas como nós, né? Fala, doutor Caio. Você sabe que é interessante? Você bem sabe que minha família tem um passado muito ligado às artes marciais, principalmente o karatê, né? Uhum. Esse conceito de você trabalhar o centro e depois as extremidades, eu tenho um livro de karatê da década de 60, e no karatê existe um conceito de uma região, que é a região entre o umbigo e a região da pelve ali, que eles chamam de tandem, que é o centro. Então, todo o movimento partiria dali. Se você quer ter o soco forte, você tem que ter o tandem forte. Se você quer ter o chute forte, você tem que ter essa região forte. Se você quer mudar de direção com velocidade e eficiência, você tem que ter essa região forte. Então, isso é um conceito, na verdade,
isso era um conceito empírico dos japoneses, não era algo que tinha uma relação com nada científico, mas eles já percebiam, e a cultura oriental tem muita coisa de inteligência que eles desenvolveram de forma empírica, e que se mostra hoje que tem total embasamento científico, entendeu? Então, para mim, não foi nenhuma surpresa quando há 20, 25 anos atrás o Luciano começou a trazer essa questão de um modelo onde a gente dava mais atenção para isso, e isso também foi curioso que a área da fisioterapia e reabilitação também começou a dar muita atenção, né? Então, as coisas vão se encaixando, não adianta, entendeu? Então, as coisas aos poucos vão se encaixando. Caio, gente... aproveita... Desculpa, Rê. Fala, Lu. Aproveitando o gancho do Caio, acho que tem um ponto interessante, trazendo outra informação de família, Rê. Durante muito tempo, o nosso pai foi o nosso sensei. Então, ele é nosso professor. Então, meu pai, enfim, meu pai foi um dos primeiros atletas de karatê aqui do Brasil. Treinou e competiu em alto rendimento, acho que durante mais de 30 anos, durante muito tempo. E ele tinha uma ideia em relação ao treinamento super particular. E eu acho que uma das coisas que mais me chamava... Na época eu era muito novo, né? Não me chamava atenção, mas olhando para trás, me chamava muito a atenção, era a atenção que ele dava aos pequenos detalhes de cada movimento. Então, a gente era moleque, durante muitas vezes a gente estava treinando, a gente tinha que treinar, não tinha... não tinha muita alternativa, a gente estava treinando e ele chegava e falava: "Você está pensando no que você está fazendo?" Então, eu acho que esse é um ponto que parece simples, mas hoje, se você fosse me perguntar, Rê, o que faria a diferença no treinamento da maior parte das pessoas? É que elas pensassem e tivessem foco e se comprometessem 100% com aquilo que elas estão fazendo. Então, a partir do momento que você treina dessa maneira e cuida de cada movimento dessa maneira, que era a forma como meu pai enxergava o negócio, e quando ele via que a gente não estava cuidando de cada movimento dessa maneira, a dura que a gente tomava era compatível com aquela situação. Então, esse cuidado com o movimento é o que eu acredito que, de fato, eleva teu programa de treino para outro nível, independente do teu nível de condição física. E esse trabalho que o Vita está fazendo já transformou em ciência, e é um know-how proprietário deles mesmo, como o Caio falou. Eles trouxeram uma estrutura, mas o know-how que foi desenvolvido pela Andrea não está em outro lugar fora do Instituto Vita. Eu acho que traz exatamente para nós, que estamos interagindo com os nossos clientes com o movimento, trazem todas as informações para que a gente tenha cuidado com os pequenos detalhes que vão, no fim do dia, fazer toda a diferença. Então, eu acho que essa visão que você está trazendo, em trazer uma equipe multidisciplinar, discutir as coisas, levantar essas questões, dão essa importância, dão esse cuidado aos movimentos que você está produzindo. Então, essa mensagem, numa época onde, às vezes, as pessoas estão mais preocupadas em filmar o que elas estão fazendo, ou olhar para o que alguém está fazendo, é o que eu vejo de muito valioso nesse processo, sabe? Olhar cada movimento como uma coisa única, que tem importância, e se você faz disso um processo, os resultados realmente são muito superiores. Um beijo para o seu pai, né? E a história de falar, o seu pai que está nos acompanhando, né? De algum lugar. Com certeza. Né? Certamente, muito orgulhoso de vocês todos. Prestar atenção no que está fazendo é uma questão para a vida, né? E as pessoas não estão prestando atenção no que elas estão fazendo, elas não prestam atenção no que elas comem. Converso bastante sobre isso com a Tânia Rodrigues, né? A nutricionista que está aqui também no Inteira para Meia. E é isso, não estar presente naquilo que está fazendo tem deixado as pessoas
realmente não compreendendo, por que eu faço, eu vou para academia, agora ninguém está indo para academia, mas eu vou treinar, fico uma hora treinando, então você passa uma hora treinando, você passa uma hora se fotografando, ou respondendo mensagem, ou mudando a música, ou fingindo que não sei o quê, não adianta se enganar, né, e ficar mostrando ali para o outro o que você não é. Então, isso aqui, essa parte aqui a gente deixa para uma outra conversa, né? Porque senão a gente vai ficar aqui horas falando sobre isso. Andréa, tem uma coisa que eu queria perguntar para você, mas eu acho que o Dr. Caio e o Luciano também podem comentar, que é a seguinte. Tem muito corredor que tem medo de treino de força, né? O corredor fala, não, eu preciso ser leve. Quanto mais leve, claro, mais fácil de correr, porque, afinal de contas, a gente está carregando menos peso, tá tudo certo. Mas ele precisa da força para fazer os movimentos acontecerem. Mas tem muita gente que tem, não um preconceito, mas fala, não, eu não vou treinar força, porque força vai atrapalhar a minha corrida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso do ponto de vista da fisioterapia, e o Dr. Caio pode falar da ortopedia, da medicina, e o Luciano do treinamento como um todo. Então, eu gosto muito desse conceito, é um conceito na minha área muito usado, que é o conceito da balança da capacidade da demanda. Então, imagina que você tem uma balança, tá? Que você vai colocar pesos aqui desse lado e desse lado, e quando você tem pesos iguais, você fica aqui equilibrado. A demanda é o quanto você vai dar para o seu corpo, vai oferecer ao seu corpo em relação a, vamos falar, atividade física, a corrida, por exemplo. Qual é a demanda que você vai dar para ele? Você vai correr 7 km por dia? Você vai correr 64 km por semana? Quanto é essa demanda? E a capacidade que o seu corpo tem para fazer isso. Então, o quão forte estão os seus músculos, o quão forte está a sua estrutura para aguentar essa demanda. E, isso é em qualquer esporte, tá? Vamos para corrida. Se você tem essa balança desequilibrada, então você dá uma demanda muito grande, você corre muitos quilômetros por semana que o seu corpo não aguenta, com uma estrutura muscular, ligamentar, né, estrutural, que não aguenta, que não tem essa capacidade, você tem sobrecarga e lesão. Então, o ideal para você não ter lesão, uma das coisas, é essa balança, ela tá equilibrada. Então, por isso, o fortalecimento específico, principalmente dos músculos que são mais utilizados na corrida, e aí você procure um profissional que estuda isso, que saiba isso, aqueles músculos que ajudam você a amortecer e até ficar mais leve, né? Você fortalecendo essa musculatura específica, você fica mais leve, você vai diminuir o impacto. Então, é muito importante, sim, o fortalecimento para mim é essencial. De novo, só para eu finalizar, esse meu paciente que eu atendi hoje, ele falou, não, eu tô correndo há 4 meses, mas eu nunca fortaleci não, só tô correndo, e aí teve a capilite por causa dessa balança dele, que não estava equilibrada. Então, é muito importante, sim, tem que fortalecer. Gente, agora que eu vi que são 7h30, é isso? Acabou o nosso tempo? Estamos nos 45 aí. No 45, segundo tempo. Doutor Caio... A gente marca uma parte 2, Tem que marcar a parte 2. Mas tem que fortalecer, tem que ser flexível, tem que ser móvel, tem que conseguir se movimentar, tem que saber tudo isso, porque você vai tropeçar no meio do caminho, você tem que saber reagir ali de forma... ter o reflexo devidamente controlado. E é isso, né? A gente precisa se movimentar. Aquela parte que vocês falam que tá tudo bem comigo, que eu tô inteira para meia, a gente pode falar agora. Ai, gente, é uma delícia ter vocês, é uma segurança, né? Eu já conhecia o Dr. Caio, o Luciano faz muito tempo, né? Dr. Caio também é mais ou menos na mesma época. A Andréa é mais recente na minha vida, né? Fisioterapeuta é tudo assim, pequenininha. Ela me chama de carrasca, viu, gente? Carrasca. Acertou, então. Breve, te conhece há pouco tempo, mas já entendeu tudo, né, Andréa? Gente do céu, olha, eu tenho gravado, viu, André, você me torturando lá. Força no glúteo. Eu mexia tudo, menos o glúteo, coitado. Eu tenho que fazer uma sessão só de glúteo, gente. Só ali mexendo bem levinho, só o glúteo máximo. Tá ali uma negação. Luciano, você que se vire, meu filho. Você vai ter que resolver isso aí. É isso, gente. Renata, obrigado, viu? Obrigado, André. Obrigado, Obrigada, Luciano. Obrigado, Renata. Obrigado, gente. André. Valeu, Até uma Caio. próxima aí. Um beijo enorme, Valeu. André. Te amo, viu? Para fazer run fit, depois a gente faz aqui, fala do run fit, do recovery, a gente vai falar de tudo. Tchau, gente. Vamos Tchau. lá. Vamos mexer o Valeu. corpo. Beijão, valeu.